Olá, graça e paz, amigos, amigas, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Terceiro dia do nosso grande propósito, nosso grande jejum, e eu sei que até aqui o Senhor nos ajudou, eu sei que você enfrentou muitas batalhas, muitos desafios, vencemos o segundo dia, que é um dia que mexe muito com as nossas emoções, vem aquela ansiedade, aquela vontade de desistir, o desânimo, enfim. Vencemos esse dia pelo Senhor, porque Ele está conosco, e hoje estamos no terceiro e último dia, e o tema desse dia, né, desse jejum de hoje, do terceiro dia, é vitória, alinhamento e respostas de Deus. Eu creio muito num Deus que responde respostas, né? Quando o Senhor ele nos faz um convite de buscá-lo, quando nós respondemos esse convite do Senhor, ele responde às nossas necessidades. O Senhor nos faz um convite de estar em sua presença, e quando nós respondemos a esse convite, ele responde às nossas respostas com uma presença sobrenatural. Então, hoje é um dia de respostas, hoje é um dia de vitória, hoje é um dia de alinhamento agora com os céus, com os planos que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, hoje eu quero compartilhar com vocês aqui, ministrar um texto que é um texto base do dia de hoje. Isaías 58 é o texto do jejum, nós depois vamos ter uma breve reflexão sobre ele no período da tarde, mas agora de manhã, nesse período da manhã, encerrando, né, essa manhã, eu quero conversar com vocês sobre Êxodo 14:14. O Senhor lutará por vocês, tranquilizem-se. Em algumas versões, Deus pelejará por vós e vós vos calareis. Então, o Senhor vem falando conosco sobre isso. Hoje é um dia da gente perguntar ao Senhor: Senhor, o que o Senhor quer fazer em mim e através de mim? Porque o Senhor fala para eu me tranquilizar. O último dia é o dia das respostas. O Espírito Santo ele começa a alinhar a nossa visão, o nosso entendimento, o nosso ouvido, ele começa a fortalecer a nossa fé, a renovar a nossa esperança. É um dia de descanso espiritual, porque ontem, né, o segundo dia foi um dia de batalha. Você já lutou. Agora é o momento de receber de Deus, é o momento de descansar nele. Então, nós precisamos refletir o que Deus está me prometendo neste jejum. O que Deus está me prometendo? Que áreas Ele está restaurando? O que Ele ainda precisa mudar depois que esse jejum terminar? Então, hoje eu quero conversar com vocês uma breve reflexão aqui, uma locução sobre Êxodo 14:14. Se fosse para dar um título a esse sermão, porque eu vou ainda, essas mensagens todas, eu já estou trabalhando, Deus já está trabalhando em mim para ser ministrados em uma série na igreja, e se fosse para eu dar um título, seria Quando o Caminho Acaba, Deus Começa. Quando o caminho acaba, Deus começa. Esse texto de Êxodo, quando a gente vai, depois você medita aí com mais calma, em Êxodo 14, mostra um dos momentos mais dramáticos da história de Israel, um dos momentos mais difíceis. O povo está diante do Mar Vermelho, não tem saída à sua frente, porque tem o mar. Faraó e todo o exército egípcio está atrás deles. No meio desse desespero todo, Deus ele libera uma palavra através de Moisés. No meio de todo esse desespero, imagina, você num lugar sem saída, à sua frente não tem saída, e atrás os seus inimigos. É um momento de desespero. O povo de Israel estava se sentindo assim. Lembrando que todos eles eram escravos. Nós não estamos diante de um exército israelita, como no tempo de Josué, um exército israelita liderado por Davi. Não. Nós temos Moisés e um grupo de homens que saíram do Egito na condição de escravo depois de mais de 400 anos. Então era um povo que a sua identidade era uma identidade fragilizada. Eles não se viam como guerreiros, como alguém que pudesse vencer aquela situação. Então o desespero tomou conta. É isso que acontece comigo e com você. Diante das nossas batalhas, muitas vezes nós não conseguimos enxergar a nossa real identidade. E aí nos desesperamos. E em meio a todo esse desespero, Deus libera uma palavra através de Moisés.
O Senhor vai lutar por vocês. Fiquem tranquilos. Aquietem-se. Esse é um convite de fé. É um convite para a fé. Quando tudo grita contra a esperança, o convite que Deus faz é: aquiete-se, porque eu estou lutando por você. É um chamado para confiar em Deus quando o cenário parece impossível. É uma promessa de que essa batalha que você está enfrentando, que eu estou enfrentando, não é nossa, é de Deus. E aí eu aprendo algumas lições que eu quero rapidamente aqui compartilhar com vocês. E a primeira lição é que quando não há saída, Deus se revela como guerreiro. Lembra? Quando o caminho acaba, Deus começa. Nós passamos por esse período de jejum, hoje é o terceiro e último dia. Acabou, né, na nossa mente, ai, tô acabando esse propósito. Ok, nós acabamos, Deus começa. Então, quando não há mais saída, Deus ele se revela como esse guerreiro poderoso, como esse general que ele é. O povo vê o exército e entra em pânico. O povo de Israel olha o exército egípcio, vê Faraó e entra em pânico. Eles dizem: por que nos tirou do Egito? Teríamos sido melhores se a gente continuasse como escravo. Nós vamos morrer aqui. O desespero toma conta. E é isso que eu preciso entender. O medo faz o coração perder a visão. Quando eu me desespero diante de uma situação, eu não consigo enxergar claramente. Há momentos em que a porta se fecha, o diagnóstico preocupa, a notícia abala, a pressão chega por todos os lados. E aí nós perguntamos: e agora, Senhor? Vamos morrer aqui? É justamente nesse momento que Deus ele se levanta e diz: a batalha não é sua. Eu vou lutar por você e você vai se calar. Você vai apenas tranquilizar. É no momento do desespero que Deus se levanta e fala: quieta-te, eu tô contigo. Então, se você está passando por alguma situação, se você está sendo pressionado, se você está passando por alguma situação que está fazendo, que te gerou medo, desespero, e você não está conseguindo enxergar, apenas ouça a voz do Senhor falando com você em Êxodo 14:14. Eu vou lutar por você. Fica tranquilo. Isso é o que nosso Deus faz. Então, quando não há saída, quando não há mais solução, quando não há mais o que se fazer, Deus ele se revela como esse guerreiro poderoso que toma as nossas batalhas como dele. Uma outra lição que nós aprendemos nesse texto que a nossa parte é confiar. É só confiar. A parte de Deus é agir. Deus faz, a gente confia. Ele diz assim: acalmem-se. Sabe, a calmaria, ela não é passividade, ela é confiança. A calmaria é confiança. Deus não pediu para que o povo recuasse. Deus não pediu para que eles se desesperassem. Deus não pediu para que o povo entrasse em pânico. Ele apenas pediu para que o povo dele descansasse na promessa de que Deus está lutando por eles. E por que Deus faz isso? Porque a ansiedade nos paralisa, mas a fé nos posiciona. Lembre-se disso. A ansiedade vai te paralisar, porque o desespero vai vir, o pânico vai vir, mas a fé vai fazer você ficar posicionada. Posicionada como uma serva, uma soldada, uma guerreira de Cristo. E quando eu olho para essa passagem, quando eu olho para Deus falando para o povo dele: acalmem-se. É muito louco isso, não é? Porque assim, diante de mim tem um mar que não dá para eu passar. Atrás de mim tem um exército que quer me matar. E Deus tá falando para mim: fica tranquila, não vai acontecer nada com você. Eu amo esse humor de Deus. Eu amo essa simplicidade da palavra. Porque é isso mesmo. Talvez na sua frente hoje tenha um mar intransponível. E atrás de você uma pressão do inimigo. Mas Deus está falando: só fica tranquilo. Só confia. Só aquieta. Esse ficar tranquilo significa: não se desespere, pare de se desesperar, pare de tentar controlar, pare de brigar com as suas próprias forças, pare de imaginar cenários de derrota, porque é tudo isso que a gente faz quando nós estamos com medo.
E esse tranquilize-se que o Senhor fala, fique tranquilo, é um convite para a gente parar com tudo isso. Parar de se desesperar, parar de tentar controlar, parar de tentar resolver do nosso jeito, parar de ficar criando imagens e cenários de derrota na nossa mente, porque Deus está dizendo: enquanto você descansa, eu trabalho. E tem uma passagem na palavra que diz assim que desde a antiguidade nunca se ouviu falar de um Deus como esse, que trabalha em favor daqueles que esperam e confiam nele. Enquanto nós descansamos e confiamos, o Senhor trabalha. É esse o convite dele para nós. E uma outra lição que nós podemos extrair é que Deus abre caminhos onde não existe. Onde não existe. A gente tem o hábito de dizer que Deus abre porta onde não tem porta. Abre janela onde não tem janela. Deus, ele abre porta onde nem tem parede. Deus abriu um caminho onde não existia caminho, onde não existia rota. Ele abriu o mar. Após a palavra de confiança, vem uma instrução. Deus, ele dá uma ordem: acalmem-se. E depois de se acalmar, Deus, ele te dá uma direção. Ele te dá uma instrução de como fazer. E aí, no verso 15 do capítulo 14, Deus vai falar assim, fala para os filhos de Israel marcharem. E aí, aqui eu vejo uma grande chave para mim. Quem é esses filhos de Israel? Quem são esses filhos de Israel? Eles são escravos que acabaram de sair do Egito. Marcha, essa palavra, diga para Israel marchar, essa palavra marchar, ela está totalmente ligada, a raiz dela é ligada a exército, é ligado a guerreiros, é ligado a homens que vão para a batalha. Lembra? Coloca o exército em marcha, coloca o exército em formação. Deus, ele está falando para um grupo de homens escravos, com uma mentalidade de escravos que tinham acabado de sair do Egito, homens que estão em desespero porque na mente deles o cenário é de derrota e eles vão morrer ali, e Deus está falando para esse grupo de escravos: marchem. Sabe o que Deus está falando? Filhos de Israel, vocês não são escravos, vocês são soldados do meu exército. O Senhor olha para mim e para você e ele dá a mesma ordem. Você não é escrava, você não é derrotada, você não é abandonada, você não está sozinha. Eu estou com você, então marcha, se posiciona. Lembra do que nós falamos aqui? A ansiedade paralisa, mas a fé vai nos dar uma posição. E que posição é essa? Posição de soldadas de Cristo, revestidas com essa armadura que ele nos deu. Deus primeiro ele vem e acalma o coração, depois ele abre o mar. Ele faz isso. O que Deus fez? Ele moveu uma nuvem que estava à frente, que estava em cima, colocou atrás, colocou como proteção entre Israel e o exército egípcio. Deus, ele ordenou que Moisés estendesse a mão para o mar e só estendesse a mão. Ele deu a ordem. Um vento forte soprou e abriu o mar no meio. Israel passou em seco, o inimigo foi destruído nas águas. E aqui eu até compartilhei lá no grupo, o Senhor falou muito comigo acerca desse vento, porque nós temos esse hábito de dizer, né, nossa, o vento tá passando, e a gente olha o vento como uma dificuldade, como uma situação adversa, como uma luta, como uma circunstância difícil, só que nós precisamos entender que Deus tem os ventos no seu reservatório. Como diz lá o Salmo 135:7, os ventos estão sob o domínio e o governo de Jesus. Então, quando um vento sopra na minha vida, nem sempre é uma circunstância difícil. Às vezes é só Deus manifestando o seu poder e soberania extraordinária em minha vida. Porque esse vento aqui de Êxodo 14 abriu o mar. Fez um caminho onde não existia caminho. O vento do Senhor na minha e na sua vida também nos dá uma nova rota. Precisamos confiar nisso. E nós aprendemos algumas lições aqui. Aonde você vê mar, Deus ele vê um caminho. Aonde às vezes eu e você estamos vendo um fim, Deus está vendo um começo. Aonde nós vemos morte e prisão, Deus vê vida e libertação. Deus ele vê diferente. E o mais extraordinário, Deus ele transforma a crise em testemunho.
O que era um cenário de derrota, de morte, se tornou palco do milagre de Deus. Um cenário de milagre. O povo reclamava, nós vamos morrer aqui. Agora eles estão cantando. Em Êxodo 15, depois que eles passam pelo meio do mar, eles cantam: o Senhor é homem de guerra. Aleluia! Essa é a nossa celebração hoje. Porque passamos pelo mar e agora nós estamos celebrando: meu Deus é um homem de guerra. Por quê? Porque eles descobriram que quando Deus entra na batalha, a vitória é certa. Essa é a descoberta que eu e você precisamos fazer. Quando o nosso Deus diz: acalme-se, fique tranquilo, eu vou lutar por você, a vitória já está selada. E se em tudo isso, em todo esse texto, eu pudesse extrair uma única aplicação, seria: as lutas que nós enfrentamos, que eu e você enfrentamos hoje, vão ser testemunho que eu vou contar amanhã. Aquilo que eu venço hoje, que eu enfrento hoje, é o meu testemunho amanhã. Êxodo 14:14, ele não é só uma frase bonita e impactante. Ele é uma chave espiritual para as nossas vidas. Uma chave para quem está em guerra. Deus está dizendo: eu luto por você, eu abro o mar, eu calo o inimigo, eu te protejo, eu escrevo o final da sua história. Apenas acalma o coração e confia. Essa é a palavra liberada do Senhor para mim e para a sua vida nesse terceiro dia de jejum. Acalme-se, porque quando tudo acaba, Deus começa. Deus abençoe poderosamente a sua vida e que você possa meditar nesse texto cada vez mais e mais.